retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demorar-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pela profecia que diz: do Egito chamei o meu filho. Amém, irmãos? Podem se sentar. Bom, quando nós falamos dessa passagem de Mateus, nós falamos que José veio, né, o anjo veio até José e trouxe até ele uma mudança de ambiente. Né? E às vezes, na maioria das vezes, nós não queremos mudar os ambientes, porque estar onde nós estamos é cômodo. Né? E aqui a gente pode ver que quando Jesus fala, quando fala no texto, levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Há momentos em que Deus vai mudar o nosso ambiente para nos proteger e cumprir o seu propósito. Mas existe uma situação nesse meio tempo aí, entre cumprir o propósito e sair da onde nós estamos. Porque para que haja o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, Deus vai mexer as águas. E na maioria das vezes nós não queremos que Deus mexa as águas, porque isso incomoda. E na verdade é muito fácil a gente estar pregando um evangelho de comodismo. Aquele famoso protocolo, vem no culto domingo, vem no culto quarta, participa uma vez ou outra de um culto no sábado, e está tudo certo, porque eu estou cumprindo o protocolo. Mas e quando Deus te chama para fazer mais? O que é que acontece nessa situação? Às vezes a gente se recua. Às vezes não, na maioria das vezes, na primeira situação a gente vai recuar. Porque nós não queremos sair do nosso comodismo. Porque fazer mais para Deus dói. Fazer mais para Deus nos move de lugares que são cômodos, de poltronas confortáveis, para às vezes uma casinha lá no meio do nada, para falar de Jesus. E quando nós vemos aqui outra situação, é quando a gente vê que José tem a situação de que, no versículo 13 a gente pode observar que ele faz o quê? Ele levanta imediatamente e toma o menino em sua mão. E ele faz o quê? Foge para o Egito, até que Deus fale com ele novamente. Então, o que acontece nessa situação? Deus avisou José com antecedência de algo que poderia vir a acontecer. E que de fato aconteceu. Né? Porque Herodes, naquele período, ele fez o quê? Ele simplesmente mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Porque Herodes também sabia que o filho da promessa tinha nascido. E o que acontece nessa situação? Nós temos que entender que quando Deus avisa José para que tire Maria e Jesus daquele ambiente, daquele local, ele está direcionando José a fazer algo de Deus. Porque na maioria das vezes, Deus vai nos preparar para situações que ainda nós não vemos. E às vezes, nós somos alertados por Deus de várias maneiras, por pessoas, através de sonhos, de louvores. Mas quando nós não estamos com os ouvidos atentos para Deus, nós não conseguimos entender essa situação. Nós às vezes pedimos para que Deus nos confirme várias vezes o que Ele realmente quer de nós. E aí o que acontece? Nós devemos estar atentos à voz de Deus, porque Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe o que está preparado para nós. Ele sabe o que falaram de nós em lugares que nós não estávamos. E Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que seja contra a nossa vontade. Porque na maioria das vezes, quando
Deus move as águas ao nosso favor, Ele faz o quê? Nos tira da onde nós queríamos ficar. Porque quantas vezes Deus já nos tirou de lugares que a gente queria ter ficado? De mesas que eram confortáveis ficar sentado, porque era agradável a companhia daqueles amigos que bebiam, ou daqueles amigos que fumavam. Porque a gente se sentia à vontade. Ali você poderia falar o que quisesse, ouvir o que quisesse, e estava tudo bem, porque você se sentia confortável naquele lugar. Mas a partir do momento que Jesus começou a mover as suas águas e te tirar de lugares que eram confortáveis e que hoje não agrada a Ele mais, Ele começa a nos confrontar. E o confronto com Deus não é agradável, porque Ele vai apertar. Nós somos, quando nós estamos dispostos a vir para Deus, ou quando a gente aceita Jesus aqui na frente mesmo, como nosso Salvador, a gente acha que vai ser só flores, né? Todo mundo acha isso. Mas aí, quando nós levantamos a mão e falamos que nós estamos aqui disponíveis para servi-lo, nós passamos de ser nós e viramos barro na mão dele. Nós viramos vasos que está na mão do oleiro. E ele vai fazer o que ele quer com esse barro, até que fique da forma que ele deseja. Quantas vezes ele já amassou cada um de nós aqui? Às vezes tem irmãos que estão passando por amassos agora, né? Está só o barro. Mas Deus está falando que hoje Ele está aqui para te fazer vaso na mão dEle. Nós não viemos aqui, não estamos aqui por acaso. O Senhor nos trouxe aqui hoje por algum motivo. O Senhor nos trouxe aqui hoje para que nós possamos entender que mover as águas é necessário e é preciso, porque nós sabemos de onde Deus nos tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus tirou o meu marido. Eu sei de onde Deus nos tirou. Por isso que nós estamos aqui. Porque se nós não estivéssemos, se o Senhor não tivesse movido as nossas águas lá atrás, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Eu tenho certeza que o Senhor não estaria me preparando para essa oportunidade. Porque nós sabemos de onde Deus nos tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei que você também sabe de onde Deus te tirou. E aí eu pergunto a vocês: vocês estão dando valor de onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou hoje? Você está fazendo a obra que Deus te chamou para fazer? Ou você está sendo omisso? Porque todo mundo quer fazer igual a José, que um anjo venha e fala comigo. Mas todo mundo está querendo ser obediente igual José foi? De fazer o que Deus ordenou na hora? De forma imediata? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes nós vamos pedir para Deus mandar um profeta, para Ele confirmar se é aquilo mesmo que Ele faz. Eu quero um profeta, um jumento, um louvor, um passarinho, a pomba branca. Nós vamos pedir todos os recursos. Por quê? Porque nós não queremos sair da zona de conforto. E uma coisa que nós temos que entender é que quando Jesus fala da questão do ambiente, esse novo ambiente ele faz parte de um propósito de Deus. No versículo 15, a gente pode perceber que e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: o Egito chamou o meu filho. Herodes, biblicamente pesquisando aqui algumas situações, me veio à cabeça quanto tempo Herodes demorou para morrer nesse período dessa fuga, né? E foi aproximadamente uma média de 1 a 2 meses depois da chegada de Jesus, porque Herodes tinha uma doença terminal. Então, nessa situação, você percebe que o tempo de Deus ele pode ser curto e ele pode ser longo. Mas o que vai fazer a diferença nesse meio tempo aí é a nossa obediência nesse período. Por quê? Porque às vezes Deus vai nos levar para o Egito mesmo, né? Porque o Egito é o quê? Deserto. Na maioria das vezes, a maior parte do Egito é deserto.
E todo mundo aqui quer ir para o deserto? Ninguém quer. Ninguém quer. Não adianta falar que quer, porque a gente não quer ir para o deserto. E nem passar no deserto. E nem ficar um período no deserto. Nada disso nós queremos, né? Mas o que fez a diferença foi que, mesmo sabendo para onde José ia levar a família dele, José fez. O Egito não era o destino final deles, porque era só um lugar de passagem. Era um lugar, na verdade, onde Deus os guardou. Porque ele sabia que aquele período seria um período importante para cumprir a profecia. Porque Jesus ainda finaliza, né? Deus finaliza a frase: do Egito chamei o meu filho. Quantas vezes Deus nos chama do Egito para nos levar para algo maior? Quantas vezes o Egito não é lugar de morada? O Egito não é lugar de ficar. O Egito não é lugar de semear para sempre. Em alguns momentos o Egito vai ser lugar de passagem. Mas é uma passagem necessária. Porque no Egito é que nós aprendemos. É lá no Egito que nós vamos orar mais. É lá no Egito que você vai fazer jejum. É lá no Egito que você vai louvar mais. É lá no Egito que você vai falar mais de Deus. Porque o Egito, ele é um processo. É uma fábrica para fazer gente de Deus. Nós temos que entender isso. Que quando nós estamos no Egito, nós estamos ali para aprendizado. Porque se a gente está na bonança, a gente não ora não. A gente não faz jejum. A gente não vai falar de Deus para as pessoas. Quando a gente está tudo bem, porque foi assim que aconteceu. Aqui, analisando a situação, toda a história, quando Jesus nasce, está tudo tranquilo. Não está tudo bem? O filho da promessa nasceu. Glória a Deus. Né? Glória a Deus por isso. Mas e aí? Enquanto nós estamos achando que de um lado está tudo bem, Deus já está vendo lá na frente o que vai acontecer. Enquanto nós estamos aqui acomodados, achando que o que Deus fez até hoje está tudo bem, Ele está nos mudando de lugar, porque lá na frente tem algo que nós não sabemos. E quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor faz o quê? Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele cuida de cada um de nós. Mas nós não podemos esquecer que todo esse cuidado tem um preço. Não pense que com Deus é tudo de graça, não. Porque não é não, gente. Não é de graça. Nós temos que renunciar. Nós temos que abrir mão de coisas que não pertencem a nós mais quando nós aceitamos Jesus. Porque o que mais existe hoje, infelizmente, na casa de Deus, são pessoas que pregam o evangelho e vivem outra coisa. Você fala uma coisa e vive outra. E Deus não se agrada disso. E Deus nos alerta todos os dias que Ele está voltando. Que Ele quer o conserto da casa dEle. Que Ele quer que nós estejamos firmes na fé. Porque Ele pode voltar a qualquer momento. E eu sempre vou fazer essa pergunta para vocês. E se Jesus voltasse hoje? O que você teria nas mãos para ofertar a Ele? E se Jesus voltasse hoje? Ele conseguiria te tirar do Egito? Ou o Egito está te consumindo? Porque, irmãos, é muito fácil nós estarmos aqui querendo só receber o anjo. Mas a gente não quer ser obediente. A gente não quer abrir mão dos prazeres da carne. A gente não quer abrir mão dos vícios ocultos, que a gente acha que é oculto, mas Deus já viu, e Ele sabe. E nós temos que cuidar muito disso. Porque se Jesus voltasse hoje, e você tivesse algo oculto que não foi tratado, você ficaria. E nós temos que entender isso, porque Deus guia os que estão dispostos a obedecer. E aí eu te faço uma pergunta: você está sendo obediente? Você está disposto a obedecer? Porque o que mais tem hoje, irmãos,
é pessoas querendo te tirar do propósito de Deus. Porque não é todo mundo que está querendo te chamar para Deus. Não é todo mundo que vai te apoiar, está chegando ou entrando na igreja. Porque o que mais vai ter gente para você, vai olhando para você e falando, ih, ó, ah lá, agora vai ficar chata, tá virando crente? Quem é que nunca ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Eu já ouvi parente virar para mim e falar assim, ai não vou chamar você para ir no meu aniversário não, porque agora você é crente. Eu, glória a Deus, porque você é chato, né? Então, cada um carrega o que tem. Eu prefiro ser crente do que ser chata, né? Glória a Deus por isso. Mas assim, o que nós temos que entender é que muitas pessoas irão nos julgar, irão nos apontar porque nós tomamos uma decisão que muda a nossa vida. Porque quando nós estamos dispostos a estar ali para que Deus faça a sua vontade sobre a nossa vida, o nosso brilho vai mudar. Porque quem carrega o brilho do Espírito Santo incomoda. Quem carrega o brilho atrapalha quem não brilha. E as pessoas ficam sem saber como lidar com o seu brilho, porque o seu brilho vem de Deus. E não é todo mundo que consegue aceitar isso não, viu, irmãos? Acostumem-se, porque quem tem que te aceitar é Deus. Né? Então nós temos que aprender a lidar com isso. E nem toda mudança é castigo, tá, gente? Porque tem gente que acha que mudou de um lugar para o outro porque Deus está castigando. Porque às vezes pode estar fazendo alguma coisa errada, né? Mas às vezes a mudança, na maioria das vezes, ela não é um castigo. Ela às vezes é proteção. Como Deus fez com José. Às vezes para José ali onde ele estava era tranquilo. E de fato era, porque era a casa deles. Mas aí o que Deus fez? Não, nós vamos mudar. Eu não estou te castigando, eu estou te protegendo. E nós precisamos entender que algumas mudanças são para proteger ou para exaltar essa questão de nós, enquanto cristão, falar mais de Deus em outros ambientes. Porque isso também aconteceu comigo. Eu estava muito bem aonde eu estava, mas Deus moveu as minhas águas. E me levou para um lugar onde eu tenho que orar mais, aonde eu tenho que fazer jejum, aonde eu tenho que andar com óleo ungido, gente. Vocês não estão entendendo. Porque o propósito é grande. É debaixo de oração e óleo. Então, quando nós estamos em alguns lugares que Deus nos muda, é porque Ele quer algo de nós, algo a mais de nós. E às vezes a gente nem acha que a gente tem esse potencial todo para servir a Deus, aonde Ele nos coloca, aonde Ele quer que nós vamos. Mas Ele vai lá e nos coloca e ainda leva pessoas de Deus para falar, é aqui o seu lugar. É aqui que você tem que estar. Então nós temos que entender que o propósito de Deus é maior do que o nosso entendimento. Por que eu falo isso? Porque às vezes nós estamos em lugares que nós não entendemos por que Deus colocou a gente ali não. Porque só tem gente atribulada, só tem espírita ateu, gente atribulada e, como diz o outro, como diz o verbo, né, o pau tora lá. Porque é diabo todo dia. Você tem que chegar com a marreta assim, ó, e pau no diabo, porque você bate no diabo e amarra um leão, porque o negócio é esquisito. E aí o que acontece? Você fica se perguntando, por que Deus me colocou nesse lugar, gente? Mas Deus moveu as suas águas. E quando Ele move as suas águas é porque você está pronto para viver algo maior com Ele. É como se a gente estivesse jogando um videogame celestial e você passou de uma fase para outra muito maior. Então aí você começa de novo. Porque na hora que você vencer aquela fase, vem outra bênção. E outra bênção. Mas a bênção, na maioria das vezes, ela não vai vir só para nós. Às vezes como um bem material ou um desejo do nosso coração. Às vezes ele vai vir através de almas. Às vezes no lugar que você foi colocado que você não entendeu, é para ganhar almas. É para falar de Jesus. É para levar o seu brilho do Espírito Santo lá onde não existe. E Deus transforma tempos difíceis em etapas de crescimento. É isso que nós precisamos entender. José cresceu quando ele mudou. E
E nós temos que entender que tanto José, Maria e Jesus, eles precisavam mudar de ambiente para permanecer no centro da vontade de Deus. Então nós temos que entender isso, que nós estamos sendo mudados de ambiente porque Deus não quer nos perder, porque Deus quer que nós continuemos no centro da vontade dele. E às vezes Deus também vai nos chamar a deixar pessoas. Quantas pessoas vocês já deixaram para trás para estar aqui hoje? Quantos lugares? Quantos hábitos e situações para nos guardar e nos conduzir ao que Ele preparou? Quantas vezes o Senhor nos tirou de mesas que não nos pertencia mais? Quantas vezes nós perdemos hábitos de lugares, né? Hábitos que nós tínhamos até mesmo em casa, para servir Deus melhor. E quando Deus muda o ambiente, Ele não está afastando você do propósito. Ele está protegendo você até o tempo certo de vivê-lo. Então nós temos que entender isso. Porque se Deus está direcionando você para uma mudança, confia nele. Confia em Deus. Por que não confiar naquele que faz água virar vinho? Naquele que ressuscita o morto? Que faz um cego enxergar? Às vezes nós esquecemos de quem é Deus, de quem foi Jesus. Nós esquecemos na maioria das vezes. Por isso que surge a dúvida no nosso coração. Porque se a gente olha para o verdadeiro Deus, para Jesus, que foi homem, veio como homem na terra, para sentir as nossas dores, para sentir as nossas angústias, para sentir o frio na barriga que eu estava sentindo aqui antes de subir aqui, né? Porque eu imagino que ele, enquanto homem e carne, ele também em algumas pregações deve ter sentido essa insegurança, mas ele não deixou de pregar, ele não deixou de falar, ele não deixou de fazer milagres. E nós temos que entender que é esse Jesus que nós temos que crer e confiar. É no Pai dele, que é o nosso Pai, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos trouxe para a casa dele com vestes novas. E o que é que nós fazemos? Duvidamos do poder dele. Simples assim. A gente duvida, né? Quantas vezes a gente já não duvidou disso? Mas o que eu quero dizer para os irmãos, mesmo que o caminho pareça incerto, que a vontade do Senhor sempre é o lugar mais seguro para estar. Que nós levamos para o nosso coração hoje, que a obediência hoje, ela pode ser a proteção e a preparação para o milagre de amanhã. Então que nós possamos sair daqui hoje com a certeza de que aquele que muda os ambientes é o mesmo que vai cuidar do que ele já nos deu. É o mesmo que vai estar cuidando e abençoando a nossa caminhada. Então que nós possamos entender hoje que o milagre de amanhã já está pronto. Só que o milagre de amanhã só vai acontecer se nós formos obedientes a Deus, se nós tivermos temor a Deus, se nós vivermos a palavra de Deus. Porque não adianta eu vir aqui pregar algo para vocês e fazer outro lá fora. Que tipo de crente vai ser eu? Que fala que Deus tem que mover a água e quando Deus move a minha água eu sou a primeira a chorar, eu não vou. Vamos parar de ser crente birrento. Vamos pôr o nosso coração em Deus e vamos deixar que Ele faça o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Mesmo que a gente não entenda o ambiente, mesmo que a gente não entenda a situação, mas que nós colocamos o nosso coração à disposição de Deus, para que nós possamos servir Ele com excelência, para que se Ele voltar hoje ou amanhã, nós tenhamos alguma coisa para oferecer para Ele, que nós tenhamos algo nas nossas mãos para mostrar para Deus, porque vergonhoso seria para nós, quanto crentes batizados, a maioria, chegarmos no dia que Deus viesse nos buscar e nós não termos nada para ofertar para Ele, nós não termos ganhado uma alma,
Nós não ter falado dele nas redes sociais, porque aqui todo mundo tem rede social. Ou é Facebook, ou é Instagram, ou é WhatsApp. Se nós não falarmos de Deus nas nossas redes sociais, que tipo de crente nós fomos? Que oportunidade Ele nos deu todos os dias. E nós fizemos o quê? Desperdiçamos ela. Não falamos de Deus no nosso trabalho. Não falamos de Deus na nossa casa. Não falamos de Deus para os nossos vizinhos. Não falamos de Deus na rede social. Que tipo de crente nós iríamos ser? Como é que Ele vai mover as nossas águas para nós vivermos o nosso milagre, se nós temos vergonha do Evangelho? Então, irmãos, tá difícil sair um glória aqui hoje, né? Mas glória a Deus. Deus sabe de tudo. Eu quero deixar para vocês isso. Permita que Deus mova as suas águas. Mas para que mova as águas, que você seja obediente à palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos capazes, Senhor. Amém? Vamos fazer um momento de oração. Se coloque de pé. O Senhor tem falado aos nossos corações, nos despertado. No decorrer dessa semana de festa, irmãos, eu pude visualizar algumas coisas que me entristeceu muito. E às vezes estava falando com Deus, e eu disse: Deus, eu estou triste em ver algumas situações, e eu imagino como o Senhor está. Porque, irmãos, algumas pessoas, ele não tem vivido uma vida que agrada a Deus. Está na igreja há muito tempo, nas igrejas, isso é contexto geral, há muito tempo, mas Deus não é prioridade, não tem servido a Deus com toda a alma, com todo entendimento. Mas amém, nesse momento, vamos estar orando e pedindo graça de Deus para as nossas vidas. Vamos pedir para Ele nos ajudar a viver uma vida que agrada a Ele. Irmãos, ninguém está aqui para me agradar, para agradar a liderança, para dizer que está servindo a Deus. Não, nada disso. Nós estamos aqui para honrar o nosso Deus, para servir a Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Servir a Ele de verdade. Eu pergunto para você, como você acha que está o seu relacionamento, você e Deus, hoje? Faz uma análise na sua vida hoje. Como está o meu relacionamento com o Pai? Como está a minha vida com Ele? Tem pessoas, irmãos, que já não ora mais, não sente nada mais, perdeu o contato, perdeu a comunhão. Davi foi um homem que cometeu muitos erros, mas todos eles ele arrependeu e mudou de vida. E o que é mais importante na minha vida e na sua vida? Na oração de Davi nós entendemos que o Espírito Santo de Deus era a melhor coisa que ele podia ter. Depois dos seus erros, ele faz uma oração dizendo: Senhor, quebra o meu coração de pedra e me dá um coração de carne. Olha aqui, irmãos, não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Vamos orar, vamos falar com Deus, mas eu pergunto para você,
Será que para nós a presença de Deus, agradar a Deus, servir a Deus através do Espírito Santo, será que é nossa prioridade hoje? O que está sendo a nossa prioridade hoje? O que é o meu e o seu medo de perder hoje? Será que é a presença de Deus? Ou será que é outras coisas? Fale com Deus aí agora, vamos orar. Diga para Ele que você precisa dEle, que você depende dEle, que você precisa da ajuda dEle. Se você sabe que você tem entristecido a Ele, peça perdão. Ele é nosso advogado. É aquele que está sempre pronto para nos perdoar, desde que haja arrependimento. Abre a sua boca, fecha os seus olhos, por favor. Esquece a pessoa do teu lado, é você e Deus. Clame pela presença dEle, clame pelo perdão dEle, clame pela permanência do amor dEle. Esse amor que vai repreender a opressão, esse amor que vai tirar a ansiedade, esse amor que vai tirar opressão, angústia. O Deus que quer cuidar de você. Se Ele estiver no controle, a depressão não tem poder para tocar. O Espírito Santo vai estar ali te ajudando a lutar contra essas coisas. Não sei como você chegou aqui hoje, mas Ele é poderoso e está aqui para mover sobre o seu coração, a sua vida. Começa a se humilhar, fale com Ele, reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados. Ele não está aqui para te julgar, Ele não está aqui para te acusar. Ele está aqui como Jesus, como Pai amoroso, que quer te trazer para o propósito, que quer te renovar, que quer te fortalecer. Tem gente que já sentenciou a tua queda, já sentenciou o fim da tua vida na presença de Deus, mas Ele está aqui hoje para te restaurar e a palavra final é dEle. Então fale com Ele, se humilhe diante da presença dEle. Oh Deus, aqui meu Pai está a tua igreja, aqui está o teu povo, Senhor. Muitas têm sido as aflições do justo, muitas têm sido as adversidades que o teu povo tem enfrentado, muitos são os levantes, Pai. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que é misericordioso, o Senhor é aquele, Pai, que tem a última palavra sobre a nossa vida, e nenhum mal tem poder contra isso. A última palavra é do Senhor. Toca os corações hoje, renova essa pessoa triste, renova essa pessoa angustiada, renova essa pessoa que não está tendo força. Pai, dê sabedoria a essa pessoa, edifica ela, tira as pessoas que têm tirado ela da tua presença. Tira todos aqueles, Pai, enviados do inimigo para abalar a fé desta pessoa e tirar ela do propósito. Envia pessoas, Deus, para edificar, para abraçar, para cuidar, para estender as mãos. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro vitória para o teu povo. Eu declaro vitória para a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Começa a mover. Começa a agir, Pai. Começa a restaurar e trabalhar na vida deste homem, na vida desta mulher. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Só você que crê no mover de Deus sobre a sua vida diz amém. Glória a Deus. Se assente um momentinho, irmãos. Deixa eu dar só uns avisos. Amanhã nós temos oração às 19h30. Na sexta-feira nós teremos uma reunião
com toda liderança, todos os obreiros e toda liderança. Já marca, irmãos, toda primeira sexta-feira do mês, nós teremos reunião com toda a liderança, obreiros, todo mundo que exerce qualquer cargo, qualquer função na igreja. Amém? É uma reunião de alinhamento, de compartilhamento da palavra. É um momento nosso de liderança para estarmos sendo edificados, fortalecidos e rompendo cada vez mais na obra do Senhor. Neste sábado é o sábado dos ensaios. Então os irmãos se organizam. Na verdade faz mais de mês que não temos nenhum ensaio. Então se organize aí, os regentes aí, reforça lá no grupo. Se precisar, manda individual para que todos estejam nesse ensaio. Alguns grupos aí já vêm preparados e se organizam, porque domingo é culto com os pais. Vamos oferecer a nossa melhor adoração ao nosso Deus e honrar os nossos pais. Quero lembrar aos irmãos que foi divulgado que a gente teria um culto no domingo de gratidão a Deus na construção. E eu não me atentei que era dia dos pais. Então nós vamos ter que, vamos ver certinho, o Lucas, o Jairo aí, ver se a gente joga para o outro fim de semana ou vamos alinhar certinho para a gente voltar a divulgar a nossa volta para a construção. Mas aí vai ter essa mudança, porque no dia dos pais alguns viajam para ver os pais, alguns recebem visita, e aí acaba que fica complicado. Então domingo nós não teremos mais o culto lá e não teremos nada na igreja para que você tenha aí um tempo com seu pai, você que tem ele vivo ainda. Então aproveite esse tempo. Amém? E à noite um grandioso culto de louvor e adoração a Deus e homenagem aos pais. Talvez seu pai não é crente, ele não vem na igreja, ele está distante. É uma oportunidade de você lançar uma semente e convidá-lo para estar conosco. E às vezes através de um simples convite o Espírito Santo de Deus toca a vida dele e pode salvá-lo. Amém? Então é isso. E quero lembrar os irmãos também, no domingo nós teremos o sorteio desses brindes, vários brindes. Tem muitos irmãos ainda que não comprou nenhum, que não vendeu nenhum. Então, irmãos, vamos fazer uma força-tarefa nesses 4 dias que faltam aí, 3, 4 dias. Amém? Todos nós podemos, basta querer. Se a gente quer, a gente se compromete e faz. Amém? E no dia 15, esteja já orando pela nossa festa de Pentecostes e primícias. Vai estar a evangelista Lídia pregando na sexta, no sábado, e o presbítero João no domingo. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer o Senhor. Acabando aqui, eu queria falar com os líderes de pequeno grupo, rapidinho, ali no escritório, coisa rápida. Eu não estou com nenhum chicote hoje não, tá? Pode ficar tranquilo, é bem rápido, com todos os líderes que estão aqui. Vamos orar ao Senhor.